E a apresentaçãozinha de aquecer, né, nesse frio, para a gente colocar alguns pontos importantes, né? E aí depois a gente parte para a nossa prosa. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá bom assim? Tá ouvindo, né? Estamos ouvindo. Dá um share screen aqui, pode ser? Pode. Tá. Você tem que habilitar o share screen. Opa, desculpa. Peraí. Co-host. Yes. Foi. Pronto. Todo mundo consegue ver? Dá para ver, né? Tá bom. Então, vamos então um pouco nos aprofundar o que é a regeneração pelos caminhos da água. Eu gosto muito dessa imagem porque a gente percebe essa interação profunda entre a água e o reino das plantas, né? Que é uma relação indissociável. E quando a gente pensa em água, a gente sempre percebê-la como esse organismo vivo que a Karen estava falando, vivo e dotado de uma inteligência, e ela tem esse comportamento de sempre se vitalizar na natureza. Então, essa imagem eu acho muito incrível, que é o movimento que a água faz a partir de um ritmo que a gente impõe para ela. Então, a gente impõe para ela um movimento linear, assim, passando de baixo para cima um pincel numa bandeja de água, e ela cria todos esses meandros, esses vórtices, e o que ela está fazendo é se vitalizando para sustentar a vida com esses movimentos. Essa imagem é muito singela, mas ela é muito simbólica. Eu boto água para o meu gato na janela e vem esse marimbondo todo dia beber água. Então, um potinho de água, né? É tão incrível a gente ver que ele já é capaz de atrair vida. Então, quando a gente pensar em manejo de água, eu acho que esses são pontos muito importantes da gente ter em mente. Primeira coisa é observar. Observar profundamente como a água se comporta no seu lugar. Então, quando chove, vai lá para fora e vê o caminho que a água faz, vê onde ela para mais tempo, vê onde ela corre, onde ela de repente até é violenta, leva a terra embora. E a partir dessa observação, se tiver nascente também, a partir dessa observação é que a gente vai começar a cuidar da água. Então, a gente vai, esse manejo, né? A gente vai conduzir a água, então conduzir ela para os lugares mais propícios, onde ela possa infiltrar no solo. A gente, nos jardins, geralmente, né? Eu trabalho muito com jardim, mas é sempre essa lógica de mandar a água embora, né? De ter canos de drenagem para todo lado, chove, dali a pouco está tudo seco, porque a água vai embora rapidamente. Então, a gente vai pensar ao contrário. A gente vai sempre infiltrar a água para que ela permaneça no seu lugar e, eventualmente, abasteça nossos lençóis freáticos. E filtrar a água através de tecnologia da natureza, né, com as plantas. Convidar a água para ficar perto da gente com os lagos, guardar a água como a gente puder, com cisterna, e praticar sempre esse deslumbramento, né? Que a gente usa a água o dia inteiro, todo dia, e poucos momentos a gente se dedica a perceber quem é esse organismo que sustenta toda a vida e de onde todos nós viemos, né? Então, esse deslumbramento constante. E quando a gente faz isso, a gente é capaz, né? Então, primeiro observando,
Por exemplo, esse aqui era o meu jardim. Era só esse gramado, a terra seca, esturricada, e tinha um monte de cano de drenagem que chovia e levava tudo embora. Então, a gente observa todas as oportunidades que a gente tem em qualquer lugar, seja num quintal, numa chácara, num sítio, numa fazenda, quais as oportunidades que a gente tem para infiltrar a água no solo. E fazendo isso, a gente consegue essa abundância, a gente consegue essa exuberância, e a gente percebe, aqui no centro eu tenho um lago de chuva, a gente percebe como as plantas são vigorosas e que plantas até de brejo, como o lírio do brejo, caninha de macaco, prosperam e estão sempre trabalhando para melhorar a qualidade do solo, a qualidade da água. E também a maravilha de fazer isso é que começam a brotar as sementes adormecidas no solo. Então, a gente vê, esse aqui é o tronco de uma embaúba gigante que nasceu sozinha, essa aqui é um pau-jacaré que nasceu sozinha, a mamona, que é pioneira, nasceu sozinha. A gente dá oportunidade para que as sementes consigam vingar. Então, vamos falar um pouco sobre regeneração de nascentes, né? Que é uma dúvida muito recorrente. Eu tenho uma nascente, o que eu faço? Muitas pessoas me perguntam isso. Então, se você está num sítio, na área urbana é diferente, né? Na área urbana a gente pode também cuidar das nascentes, mas imaginando assim um sítio, uma chácara, uma fazenda, a primeira coisa é proteger a área da nascente, não deixar pisotear. Muitas nascentes elas acabam sendo desaparecendo somente pelo pisoteio dos animais, da vaca, do cavalo que tem no sítio. Então é importantíssimo cercar a área da nascente. Uma vez cercada, protegida, a gente vai limpar essa nascente com muito cuidado, com as mãos, geralmente, ou com enxada, mas com muito cuidado, tirando as plantas mais as invasivas, excesso de capim, excesso de matéria orgânica, e chegando numa argila dura, né? Tirando toda aquela argila barrenta mole. Depois a gente vai se dedicar a melhorar a infiltração da água da chuva e evitar erosão ou curar erosões se houverem, através de terraceamento, cobertura permanente do solo com folhas, com palhada, e sempre melhorar a estrutura do solo, porque num solo mal estruturado, num solo compactado, a água da chuva não penetra. Então, melhorar a estrutura e a fertilidade do solo, e aí sim entrar com um plantio de espécies nativas do seu lugar. Se você seguir essa receita, a sua nascente volta. E sempre tenha em mente que a sua nascente faz parte desse maravilhoso, incrível universo de rios que a gente tem no nosso país. Né? Então, ela faz parte de uma bacia hidrográfica. Então, a gente tem esse olhar sistêmico. Ela está nascendo aqui. Que rio, que riacho, que córrego ela vai alimentar? Que rio grande ela vai acabar correndo, né? E eu coloquei aqui do lado o desenho de uma raiz que é muito parecido com o padrão de uma bacia hidrográfica. Muito interessante isso. Então, quando a gente vê uma nascente, a primeira coisa é identificar. Tem uma aguinha que sempre corre sem parar. Na cidade, geralmente forma musgo quando a gente tem uma nascente na área urbana. Se forma musgo na calçada, provavelmente é nascente, porque ele indica que é uma água que está correndo constantemente. Então, a gente vê que tem uma água aqui correndo, ela está com dificuldade de correr, então, a primeira coisa, a gente vai limpar essa lama mole, a gente vai deixar ela fluir. Então, a gente vai limpar, fazer essa limpeza bem cuidadosa. Aqui é uma nascente nudalva. E aí, a gente vai fazer essa nascente fluir. Ver o que ela quer fazer, a gente vai mesmo abrindo caminho para que a água mostre o que ela quer fazer.
Aí, a partir daí, a gente vai começar a proteger. Proteger de desbarrancamento, de assoreamento, né? Você pode usar pedras, muitas plantas. Então, aqui é o começo de um trabalho de regeneração de uma nascente nodal. Quando é numa área urbana, ou onde for, onde tiver muita gente, é legal identificar essa nascente, dá para identificar no Google, dar o nome para esse rio que ela forma e pedir para as pessoas esse cuidado. Então, às vezes as pessoas olham assim uma aguinha, acham que é esgoto, que é água parada, tem medo da água. Então, quando você coloca uma placa, muda tudo. As pessoas começam a olhar para ela de uma outra forma. Aí, esse trabalho de conduzir a água. Então, você libertou a nascente, ela começou a correr, você vai observar para onde ela quer ir, né? E aí você vai ajudar ela, você vai conduzir. Então, esse aqui é um trabalho que a gente fez no Dalva, a partir de uma nascente, tinha um lago, a partir desse lago a gente fez um outro lago. Então, esse é um caminho que vai de um lago para o outro. E é legal esse caminho ser também sinuoso, a gente colocou telhas, né? Porque era o material que a gente tinha lá abundante. E nesse caminho ela já vai se oxigenando, já vai se movimentando. E aí convidar a água para ficar através dos lagos, né? Esses lagos, eles são artesanais, não envolve trator. Eu gosto muito disso porque o trator, ele chega, ele já vai, né, meio que mexendo muito nas coisas, nas plantas, no solo. Então, esses lagos artesanais, esse, por exemplo, a gente fez num dia. Com essa turma animada aí, a gente fez num dia. E o que a gente fez foi criar esses 3 níveis, né, para que a água possa ter ambientes, temperaturas diferentes para abrigar diferentes formas de micro-organismos, de plantas e de vida, né? Então é legal ter esses 3 níveis. E a gente revestiu com essas pedras que a gente achou na estrada largada. Então é legal assim usar o material que você tem. E aí a gente vai criando esse sistema biodiverso. Esse já é o lago pronto. A gente fez um plantio em volta, a gente já colocou as plantas macrófitas para purificar mais a água. E eu acho muito legal quando você tem uma nascente numa área rural, num sítio, você fazer um sistema mesmo que vai de um laguinho para outro, para outro, para outro. Eu acho mais, talvez às vezes, mais legal do que fazer um grande lago, porque esse um grande lago às vezes tem um buraco, às vezes tem que esvaziar ele inteiro, tem que fazer um monge, tem que fazer várias coisas para ele. E essa manutenção desse sistema de laguinhos é muito simples. E eles criam oportunidade da água infiltrar, em volta dele vira uma coisa abundante, linda, e ali atrai muita vida, muita biodiversidade. Vem pássaros, vem insetos, vem abelhas, em todo mundo no lago. Então, o que a gente vai fazer com esses lagos artesanais é imitar o que a natureza faz. A gente estava conversando um pouquinho no começo sobre Brasília, o Parque Nacional de Brasília. Essa foto da esquerda é um lago de nascente que tem no Parque Nacional de Brasília. A gente vê a cor da água, é incrível. Ela é azul, né? É linda. A gente percebe como ela está fresca, como ela está feliz, assim. A gente percebe que é uma água geladinha, fresca, cristalina. A temperatura ideal da água, onde ela está mais vitalizada, é 4 graus. Então, a gente vai sempre fazer algumas sombras nesse lago. E essas plantas macrófitas que a gente introduz também tem esse papel de sombrear e deixar a água fresquinha. E a biodiversidade que esses lagos atraem é incrível, é infinito. Bichinhos que a gente nem vê, que estão lá fazendo esse sistema vivo. E aqui, por exemplo, é um lugar em São Paulo, nas nascentes de Quiririm, que a gente revitalizou na cidade de São Paulo. E depois que a gente começa a mexer com a água e fazer ela correr, esse lugar fica assim. Então, quando a gente regenera pelos caminhos da água, a regeneração é muito rápida e muito forte. Isso tudo veio sozinho.
Então, esses filtros vivos, que são as plantas macrófitas, é um universo fascinante. Essas plantas têm uma variedade imensa, elas estão distribuídas pelo Brasil inteiro, e tem algumas que ocorrem em todos os estados, tem algumas que são mais endêmicas, então é legal você pesquisar as plantas da sua região para você introduzir nos seus lagos. Elas fornecem aquela sombra que eu falei, né? Elas também têm essas raízes. Tá vendo? Por exemplo, essa aqui é uma flutuante, a alface d'água. As raízes dela são verdadeiras maternidades. Então, o peixinho vai botar o ovinho lá, o sapo também. Elas acabam sendo uma maternidade que protege os ovos. Elas fornecem alimento para peixinho, para bichinhos e também para galinha, para gente também. Muitas são comestíveis. Atraem muitos polinizadores porque todas dão flor. Oxigenam a água, então os lagos, mesmo lago assim, de chuva que você vai fazer em, sei lá, num jardim, você não precisa pôr bomba, pôr filtro, pôr nada. Os lagos que eu faço são completamente sem nenhum fio, sem nenhum cano. É só o lago e as plantas que formam esse sistema vivo. Por exemplo, essa que vocês estão vendo na foto é a ninféa. Ela oxigena 10 vezes mais do que sem ela. Ela tem uma capacidade incrível de oxigenação. Todas têm uma capacidade incrível de purificação, inclusive de metais pesados e coisas químicas, elas são usadas para esgoto também, para água negra. Elas fornecem biomassa, é incrível como elas se reproduzem super rápido, então o excesso delas você vai manejando e vai botando na composteira ou botando no pé da planta, é uma biomassa incrível. Elas fazem essa história do equilíbrio natural do lago, que você não precisa de nenhum filtro, atraem uma incrível diversidade e são lindas, né? Então aqui a gente tem um painelzinho de como que elas são. Tem vários tipos de macrófitas. Tem as emergentes, que são taboas, papiros, pontedéria, tem um monte. Tem as flutuantes, que são só com a folha flutuante, que é, por exemplo, a ninféa. Tem aquelas que são enraizadas no fundo. Tem as que só são flutuantes, livres. Então, o legal quando você faz um lago é ter pelo menos 7 espécies diferentes. Assim você vai garantir que a água está pura, oxigenada e feliz. Então, aqui é o grande poder que elas têm de limpar um rio, por exemplo. Esse é o rio Pasig das Filipinas, que era um horroroso acúmulo de lixo, e ele foi limpo, purificado, somente usando essas plantas. Então, o poder delas é realmente incrível. Aqui é uma tentativa que a gente fez, uma experiência na Praça da Nascente, de fazer uma ilhazinha flutuante assim, que a gente jogou no Rio Pinheiros, meio simbolicamente, mas é uma das formas que a gente pode usar para limpar o nosso Rio Pinheiros, por exemplo. Só se parar de sujar e colocar essas ilhas flutuantes filtrantes, né? Como essas aqui. Então, vou mostrar só algumas das aquáticas, das macrófitas. Essas todas são do meu lago que eu tirei foto. Essa é a alface d'água, ela é linda. A ninféa, essa flor maravilhosa. O aguapé, pinheirinho d'água. A salvinha, tem vários tipos de salvinha. Essa é dobrada, essa é outro tipo. Essa acabei de pôr, ela é a coisa mais linda, chama planta mosaico. Ela parece um mosaico. Então, o que a gente vai conseguir nesses nossos lagos de chuva é esse equilíbrio natural, que não precisamos de nenhum filtro e nada, e as plantas fazem tudo, e a água fica maravilhosa. A água do meu lago, por exemplo, eu tenho ele há uns 4 anos e ela está sempre cristalina. E é legal a gente pensar que esses lagos podem ser feitos em qualquer lugar. Então, à direita é um laguinho que eu fiz, que cabe numa varanda de apartamento, cabe em qualquer lugar. Um lago de chuva tem uma questão sensível que é a impermeabilização.
Então, por exemplo, quando é um lago de nascente, você não precisa impermeabilizar, porque a água está sempre entrando e não tem nenhuma necessidade de impermeabilizar. Mas um lago de chuva precisa, porque senão a água vai toda embora, dependendo do tipo de solo. Se é um solo super argiloso, com aquela argila dura, você tem chance de manter a água sem precisar impermeabilizar. Eu tentei aqui no meu lago vários métodos para tentar deixar na terra, né, que seria o mais legal. Mas eu fiquei 3 meses tentando, fiz de tudo, não consegui. E ficou essa meleca. Eu pus bentonita, pus lodo de fundo de lagos consolidados, assim, para ver se conseguia fechar os poros. Mas meu solo é super argiloso, super arenoso e a água não segurava. Aqui também é numa escola que a gente fez, tentou fazer, foi uma farra, deixar na terra, mas enfim, a gente acabou impermeabilizando também porque não segura água. Então, para fazer isso, eu aconselho a usar esse sistema que é cava, põe areia no fundo, põe uma manta bidim e uma manta EPDM ou geomembrana. E pronto, você vai conseguir. Essa manta EPDM ela é atóxica e ela dura muitos anos, dura uns 50 anos. E aí você consegue fazer um lago em 2 dias. Isso é muito legal. E aí pronto, aí você faz esse filtro biológico em volta do lago, com plantas, pedras, e uma zona de breja aqui no fundo, dá para ver que tem, quando chove muito, aqui tem uma baixadinha, então a água em excesso do lago vai para essa baixadinha e as plantas de brejo filtram e fazem parte do sistema. E rapidamente o lago ficou assim, e com o tempo o desejo é que ele vai ficando assim. Desculpa se eu estou indo muito rápido, mas é que eu quero que a gente tenha tempo para prosear.